Dois turnos! Será que vale a pena dois turnos? Duas pegadas, como alguns dizem aí. Tem gente que trabalha de manhã e depois retorna à noite. E aí, será que vale a pena fazer isso? Eu vou explicar para vocês agora, então bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Driver Calculista. Meu nome é Felipe França e se você não está inscrito, já se inscreva agora, ative as notificações para você receber este e os próximos vídeos, beleza? Muita gente me pergunta sobre dois turnos, sobre duas pegadas e eu vou dizer, informar as minhas considerações sobre como trabalhar dois turnos da maneira mais efetiva e sobre o que é positivo e sobre o que é negativo nesta forma de trabalho, beleza? A primeira coisa que a gente tem é dois descansos, né? Você tem dois intervalos de tempo. Se você trabalha, por exemplo, das 5 às 10 da manhã e das 17 à meia-noite, vou colocar um exemplo apenas para completar 12 horas, né? Você tem aí um intervalo entre 10 e 17 horas de 7 horas. E também tem um intervalo da meia-noite às 5 menor de 5 horas, tá? O que acontece aí? A gente está, ao mesmo tempo que tem um pró, né, uma coisa benéfica que é descansar duas vezes, você também tem um contra, você também tem um menor tempo de sono. No maior intervalo, que é de dia, você tem 7 horas, e no menor intervalo são 5 horas, tá? Muito provavelmente você vai fazer as suas coisas particulares, as coisas que você tem de banco, as coisas que você tem para resolver do carro, por exemplo, para arrumar alguma peça, para fazer qualquer coisa, as coisas que você tem, por exemplo, de escola de filhos, não sei se você tem filhos, tudo que você for fazer provavelmente vai ser durante o dia. Então, nesse intervalo vai ser bem menor e provavelmente se você tirar uma soneca vai ser bem pequena, até porque você também vai precisar comer, vai precisar fazer suas coisas e provavelmente esse horário entre 10 e 17 horas, ou 11 às 17, ou 11 às 18, ou meio-dia às 18, você vai usar ele para fazer as suas coisas particulares e provavelmente não vai descansar. E aí você vai ter que descansar das meia-noite às 5, ou meia-noite às 6, ou 11 às 6. E aí esse horário que você vai descansar vai ser pequeno também, cerca de ali de 6, 7 horas, tá? O recomendado, tá? O ideal, né, conforme os especialistas de saúde, é que você descanse pelo menos 7 horas. Que você durma, tem um descanso, um sono de 7 horas. Tá? Eu já até publiquei aqui um videozinho curto do Paulo Muzzi, né? Ele falando aí sobre isso, tá? São 7 horas de sono que é o ideal para que você descanse bem, para que o seu corpo revitalize as suas energias, tá? Outro pró é o horário de pico, né? Você vai ter dois horários de pico, ou seja, você vai pegar das 5 às 10, você vai trabalhar praticamente todo o horário de pico, e você vai trabalhar também à noite, né? Das 5 às 8 ali, o horário de pico, e depois ainda dá uma baixada, mas depois volta de novo ali, mais ou menos 10 horas da noite, tá? Eu não sei qual vai ser o turno exatamente que você vai escolher, tá? Você pode, de repente, parar às 10, parar às 11 da noite também, tá? De repente, pode ser menos de 12 horas o seu turno também, e não precisa ser metade em cada horário. Pode ser mais horas em um horário e menos horas no outro, tá? E aí você vai ter esse pró, né? Que são mais horários, tá? Só que aí a gente, ao mesmo tempo que tem um pró, tem um contra também. Você vai ter que cancelar viagens por estar próximo do período final de trabalho. Ou então você vai ter que deixar de aceitar alguma viagem por estar próximo do seu final de horário. Ou seja, se você trabalhar, por exemplo, das 5 às 10 da manhã e 9h45 toca uma viagem muito boa, das duas uma, ou você escolhe continuar e chegar em casa mais tarde e ter o segundo período menor, ou até mesmo descansar menos e fazer o segundo período da mesma forma, ou você vai ter que deixar de fazer essa viagem. E se você tiver algum compromisso agendado para esse horário de descanso, você não vai conseguir, né, fazer essa viagem. Ou seja, você acaba perdendo algumas viagens, ou seja, você vai ter que se organizar muito bem, tá? Você tem duas voltas para casa também, tá? Então você vai ter que conseguir viagens para casa duas vezes. Então o destino definido da Uber e da 99 e da InDriver você vai ter que usar bem para conseguir voltar. Caso contrário, vai ter que bater lata. E isso é um ponto muito mais negativo para quem mora longe como eu. É por isso que eu não faço dois turnos. Geralmente, para conseguir ficar na área do Uber Black ou até mesmo Comfort, que toca mais, eu tenho que ficar a 40 km de casa.
e voltar tudo isso todos os dias 2 vezes com viagem é praticamente impossível. Então eu faço isso uma vez só para que eu consiga ser mais efetivo. E aí eu procuro ser mais efetivo também em questão de não bater lata voltando para casa ou indo para São Paulo, tá certo? Pode ser também que você tenha, talvez até mesmo que descansar no carro, dependendo do que você for fazer no entre período, pode ser que não vale a pena voltar para casa. E aí você vai ter que acabar descansando no carro, ou na rua, ou na praça. E isso pode ser ruim, pode ser maléfico para o seu corpo, tá? Descansar no carro não é bom, tá? E um pró também é que é uma coisa boa que você pode comer em casa, descansar, esquentar sua marmita, esquentar comida fresca em casa. Não precisa levar uma marmita ou até mesmo comprar na rua, tá? Uma outra coisa boa também é o dinâmico. Você vai pegar os horários de pico, então tem dinâmico pela manhã e também tem dinâmico à noite. Pode ser que não tenha tanto num dia ou no outro, mas vai ter dinâmico. A possibilidade de mais viagens no horário de pico é bem maior, né? E lembrando que você também pode pegar trânsito dependendo das viagens que você fizer nos 2 horários, ou seja, pode acabar se tornando mais cansativo por não ter um horário que não é de tão baixa demanda ou que não tenha tanto trânsito, né? Alguns horários da tarde, por exemplo, ou alguma parte da madrugada, por exemplo, não tem tanto trânsito. Então, pode ser que você não vai pegar esses horários, então você vai pegar mais trânsito e isso pode ser um pouco mais cansativo para você, tá? Principalmente para quem mora longe, galera, é um pouco complicado fazer 2 vezes, fazer duas pegadas, tá? O canal do Tio Rei, né, que é uma pessoa que eu sigo também, dá uma olhada no canal dele, galera, lá no Instagram e também lá no YouTube, tá? Tio Rei Driver, tá? Ele fez um vídeo falando exatamente sobre isso, né? Sobre ter que bater lata, sobre fazer 2 pegadas, tá? E principalmente para quem é black, que tem uma região mais específica, acaba tendo que bater lata mais de uma vez, tá? E ele mora um pouco longe da região de trabalho black, então isso acaba complicando um pouco para quem é do black, né? Para quem é do black, não pode bater tanta lata e ainda por cima fazer 2 pegadas. É por isso que eu, Felipe, faço uma pegada só. Vou das 1 da tarde até a 1 da manhã e fazendo isso eu consigo organizar melhor o meu dia, porque eu vou até a área que eu quero trabalhar no black, fazendo corrida, tá? E aí depois eu fico lá trabalhando e depois eu volto para casa procurando fazer corrida também. Não preciso bater lata 2 vezes ou não preciso me esforçar para chegar em casa 2 vezes, tá? E essa coisa de voltar para casa e depois sair de novo para trabalhar, para mim, pelo menos, se tornaria um pouco cansativo, tá? Teria que ter uma força de vontade e uma organização muito grande para fazer isso, tá? E um outro fato também é para quem tem família muito grande que mora na mesma casa. Por exemplo, você tem muitos filhos, você tem pai e mãe, você tem que moram junto com você, esposa, sobrinho, filho, o que for. E aí pode ser que eles acabem querendo ficar mais tempo com você e você acaba não conseguindo voltar a trabalhar de novo, tá? Eu não estou dizendo que você deva ficar longe da sua família, e sim que você ter um foco só, você saiu para trabalhar e você vai voltar só naquele horário, a sua família vai entender. Só que se você estiver em casa, é possível que você mesmo decida não continuar trabalhando. E isso pode fazer você perder o seu foco e trabalhar menos do que precisa, tá? Você deve combinar com a sua família a quantidade de horas específicas e o horário de trabalho específico para que você não perca efetividade no seu trabalho. Não trabalhe muito, mas ao mesmo tempo não trabalhe pouco para ficar devendo, e nem muito para ficar tão longe da família assim. E sim o necessário para pagar suas contas e também para juntar dinheiro para fazer os seus investimentos e as suas reservas financeiras. Tá ok? São essas as considerações que eu tenho, galera. E lembrando que no Black, no Comfort e no X é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. A demanda ela funciona muito parecido. Vai ter demanda de manhã, vai ter demanda à noite. Só que não entre os locais aonde toca que vão dificultar para quem é Comfort e para quem é Black. Tá? O X pode ser que toque praticamente em qualquer lugar. Mas para quem é Comfort e para quem é Black vai complicar um pouco, porque vai precisar voltar para casa 2 vezes. E isso pode custar caro no seu bolso, dependendo de quantos quilômetros você roda. Valeu? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E espero vocês, hein, galera? Já comenta aqui de qual cidade você é e se você faz 2 pegadas ou não. Forte abraço.